Ouça totalmente a objeção. Ouvir realmente é uma técnica. Muitos querem falar, muitos querem ser donos da verdade, mas poucos estão envolvidos ou comprometidos a ter a escuta ativa. Então, que tipo de escuta é essa? É aquela escuta que você dá os ouvidos mesmo para entender, para compreender melhor o que está acontecendo. Então, a pessoa está falando a objeção que ela tem, ouça, né? Tente entender os motivos. Um tipo de escuta que seria totalmente errado seria aquela escuta que a pessoa faz no começo e depois ela começa a agir como um mala. Ela começa a falar, falar, falar. Então, isso não é interessante. Para vencer a objeção, a primeira coisa é você ouvir, tentar compreender o que o teu cliente está te passando. Segundo ponto, tenta confirmar a objeção dele, mostrando que você entendeu o que ele está dizendo. Então, vamos ilustrar isso, né? Esclarecer a objeção com uma pergunta. Então, assim, ele falou que o problema é que agora a empresa ela está comprometida com outros projetos e ele não acha que isso é tão importante nesse momento. Então, refrisa a pergunta dele. Ah, senhor João, entendi. Então, o problema que o senhor acha que não deve assinar esse contrato, ou a senhora acha que não é necessário esse serviço, ou o senhor acha que esse produto agora não é interessante, porque a sua empresa está comprometida em outros serviços. É isso mesmo? Aí a pessoa vai falar, isso. Quando você repete a objeção, você mostra que você entendeu o que a pessoa está dizendo. Só que aqui tem um detalhe, que é uma técnica que a gente vai explicar agora. Nem sempre a primeira objeção é a objeção verdadeira. Como é que a gente consegue descobrir qual que é a objeção verdadeira? Então, depois que você repetiu a objeção da pessoa, você deve perguntar para ela assim: entendi, seu João, mas além desse assunto, tirando a questão do que o senhor falou, tem mais alguma outra coisa que atrapalha a gente fazer o fechamento desse negócio? Ou tem algo mais que lhe incomoda? E agora preste bastante atenção no que a pessoa vai falar. Porque a próxima coisa que ela vai falar é a objeção verdadeira, que ela não tinha coragem de te contar. Então escute. Ah, além dessa questão, é o seguinte. Pronto. Então lembra que não é interessante metralhar as objeções, é interessante quebrar a principal. Então, ouça ativamente, primeiro passo, confirma se você entendeu o que a pessoa está dizendo e faça uma pergunta de qualificação. Mas, além disso, tem alguma outra coisa que atrapalha? Ah, o que atrapalha é o seguinte, é meu sócio não está aqui. Ou, no caso, uma prestação de serviço. Ah, o meu marido que costuma aprovar as minhas compras, ele não está aqui comigo no momento. Ou a minha esposa, que gosta no qual eu pergunte para ela, a opinião dela não está aqui no momento. Pronto, você descobriu que a objeção está aí. Então, sabendo a real objeção, o que você vai fazer? Como você fez a escuta ativa, você vai dar agora soluções. Ah, entendi, o seu marido não está aqui. Mas e que tal se a gente tirasse uma foto bonita do produto, talvez da roupa, do vestido, e mandasse para ele dar uma olhadinha ali? Manda pelo WhatsApp, faz o seguinte, veste lá, coloca, vê se fica legal, a gente tira uma foto. Ó, você já está vencendo a objeção. Ou, que tal se eu fizer o seguinte, eu mandar para ele o catálogo, a foto. Então, você quebrando essa objeção, você vai descobrir e vai ajudar a pessoa, na verdade, a ter opções para lidar com aquilo. Talvez a pessoa nem pensou na possibilidade de fazer aquilo de outra forma.
E aí agora você está dando as opções de forma amigável, respeitosa, tranquila, né? Então, assim, o que que acontece? Você dá a oportunidade para a pessoa raciocinar, para a pessoa chegar à conclusão qual que é a melhor opção ali para ela lidar com aquela situação. Só que para isso a gente vai abrir um pouquinho mais o leque aqui. É importante que você conheça o produto ou o serviço que você está oferecendo, e a gente vai usar essa expressãozinha aqui, ó, de cor e salteado. É a responsabilidade do vendedor entender perfeitamente, ser um especialista do produto. Por quê? Porque nessa hora não vai dar tempo de olhar em manual, não vai dar tempo de olhar em catálogo. Se você fizer isso, você vai perder a conexão que está tendo ali entre você e a pessoa. Então, as características principais do produto, do serviço, você tem que saber. Outra coisa importante é você entender o propósito da empresa. Então, vocês trabalham com roupas, por exemplo, e essas roupas estão relacionadas com uma determinada malha que é ecologicamente correta. Enfim, entenda o propósito. É saúde, é alegria, é bem-estar, é contentamento. Por quê? Porque nesse momento você vai frisar para o cliente. Olha, você não sabe como você vai ficar se o propósito for beleza. Não sabe quanto você está ficando, vai ficar mais bela, vai ficar mais alegre, vai ficar mais saudável, né? Usufruindo desse produto ou serviço. Nessa conversa, você já conseguiu dar uma analisada no perfil do cliente. Você já sabe se ele é tímido, se ele é extrovertido, se ele é inteligente, se ele é uma pessoa questionadora. Então, baseado nisso, você já consegue tomar o terceiro passo, que é o quê? Você ter uma conversa calorosa, amigável, que mostre para ele que o problema dele tem solução. Você está priorizando ali a solução daquele problema de uma forma amigável, não um confronto, né? Porque é muito ruim quando o vendedor ele encara o cliente como sendo um inimigo. E na verdade, não. O papel do vendedor é ser um consultor, é ser um amigo. Então, o vendedor ele tem que entender a mesma coisa. Se ele chega apontando a solução, isso pode ser frustrante. Então, ele precisa entender o quadro melhor. E como ele vai fazer isso? Por meio de perguntas. À medida que o médico ele vai explicando qual é a forma do tratamento, talvez você queira fazer perguntas para o médico. E essas perguntas, elas podem ser, por assim dizer, a objeção. Então, estar preparado para responder cada uma com calma, com respeito, pode te ajudar a levar até o quarto ponto, que é qual? Confirme se o problema foi realmente resolvido. Se ele entender que não tem mais dúvida, você já praticamente pode passar para o passo mais importante, que é o fechamento. Mas como é que se passa para o fechamento, né? É muito interessante que, infelizmente, muitos vendedores, eles perdem a oportunidade de fechar o negócio porque eles deixam assim no ar. Isso já até aconteceu comigo. Muitas vezes eu consegui romper a objeção, mas eu não soube o que falar. Então, o que a gente pode falar para levar para o fechamento? Então, uma das frases muito boas para ser dito é o seguinte: olha, senhor José, então o senhor esclareceu esse assunto? Tem alguma dúvida? Não, está tranquilo. Então, legal. A gente pode avançar então para o fechamento? Qual é a melhor forma de pagamento para o senhor? À vista, cartão, crédito, débito, Pix. Pronto. Você saiu daquela fase e a própria pessoa deu ok e você levou ela para uma próxima fase. Se aquele momento ele não te permitiu o fechamento, o que você faz? Dona Maria, a senhora permite eu pegar seu WhatsApp? Seu telefone? Senhor José, o senhor me permite? Sabe por quê? Eu estou vendo que aqui ficou um pouco mais complicado, mas faz o seguinte,
daqui quanto tempo? Ou eu posso passar de novo, ou eu posso te ligar. Ah, faz o seguinte, daqui a parte da tarde. Pronto. E aí você coloca esse compromisso e liga para a pessoa. Muito bem. Pensando nisso, uma última sugestão, antes da gente mudar de assunto, é importante que você classifique as suas objeções. O que é isso? Então, em determinada região ou pessoas com determinado estilo, ela sempre responde isso aqui como objeção. Em outra região ou pessoas em outro estilo, elas sempre levantam isso como objeção. Cá entre nós, tá? Mas uma objeção que eu enfrentava bastante quando eu estava em Minas era a objeção dos ricos era de desconto. Tem base um negócio desse? As pessoas que tinham mais condição financeira eram as pessoas que colocavam a objeção do valor. Interessante, né? Então, eu já mapeei que pessoas nesse estilo, eu precisava agregar mais valor explicando o diferencial do meu produto para que diminuísse a quantidade dessas objeções. Então, tente mapear, classifique, né? Pessoas, lugares, produtos, e assim você vai conseguir diminuir a quantidade de objeção, e mesmo quando elas ocorrerem, você vai saber como lidar. Note que é de cada setor. Por quê? Eu não posso ficar citando aqui objeções da minha categoria, né?